entra num debate do momento muito importante, que é sobre o mototáxi aqui em São Paulo. Infelizmente, a gente teve um caso muito triste nessa madrugada de uma jovem que morreu quando estava nesse transporte da 99 táxi aqui em São Paulo. Ela morreu sendo arremessada durante um acidente em São Paulo na madrugada de sábado, na verdade, aqui nesse fim de semana, na capital paulista. Ela estava numa moto de aplicativo que estava indo quase parar já num semáforo, quando um carro que estava parado no semáforo abriu a porta de forma brusca. A moto bateu nessa porta do carro e a jovem e o motorista foram arremessados e posteriormente ela ainda foi atropelada. Nossa reportagem já traz os primeiros detalhes desse caso grave. O nome da vítima é Larissa Barros Máximo Torres, ela tem só 22 anos, e o motociclista Enderson de Souza Maior também foi arremessado junto com ela na moto depois desse impacto. Os dois estavam na Avenida Tiradentes por volta de 11 da noite, quando a porta desse carro que eu citava, que também é um carro de aplicativo, se abriu no meio do trânsito. No carro, os dois passageiros estariam brigando, de acordo com os relatos aqui da Secretaria de Segurança Pública. O motorista do carro relatou que o jovem Felipe Moutinho, de 28 anos, e o outro colega, João Pedro Batista, de 27, teriam ameaçado sair do veículo durante uma discussão ali à noite, e um deles abriu a porta bruscamente enquanto esperava no semáforo vermelho, e foi aí justamente o momento que aconteceu essa colisão que deixou a jovem morta. A Larissa foi socorrida a um hospital, mas infelizmente não sobreviveu. De acordo com o boletim de ocorrência do caso, o condutor da moto também precisou de atendimento, mas se negou a prestar mais esclarecimentos depois de receber alta. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma delegacia aqui no 2º DP de São Paulo. A gente está acompanhando esse caso para também trazer os posicionamentos da empresa nesse debate que está acontecendo no momento, e é muito importante, né, Josias? A gente vê tanto a 99 quanto a Ubermoto seguindo funcionando aqui em São Paulo, depois de todo um longo embate sobre a proibição ou não dessa modalidade nos aplicativos, mas esse caso, infelizmente, com a notícia tão triste, ilustra esse debate do momento, né? É verdade. O episódio vai ser utilizado para movimentar o debate, para eletrificar o debate. Agora, nós estamos diante de um fato que é marcado por uma mistura de imprudência criminosa com fatalidade. A imprudência decorre do fato de que o jeito que está num automóvel, numa via tão movimentada, não pode abrir a porta dessa maneira, né? E por isso chamei de imprudência criminosa, porque quem faz uma coisa como essa está, de certa maneira, está correndo o risco de submeter alguém a um episódio como esse que nós vimos, né? Vinha a moto, bateu na porta e disso resultou a morte de uma pessoa, né? Uma jovem, 22 anos. Então isso vai ser utilizado no debate sobre mototáxi. Agora, evidentemente, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Isso poderia acontecer com uma dupla que estivesse numa moto e não necessariamente passageira e condutor. Podia ser qualquer pessoa que tivesse, ou qualquer par de pessoas que estivesse ali numa moto, numa situação como essa, né? Essa questão do mototáxi, Natália, a despeito da forma como o debate vem sendo conduzido, inclusive com intervenções do judiciário, quer me parecer que quem está contra a prestação desse tipo de serviço está como que batendo a cabeça a cabeça na parede, no pressuposto de que em algum momento a parede vai virar porta. Acho que é incontornável que esse serviço se consolide em grandes cidades como São Paulo, se não houver um transporte público de qualidade que desestimule a utilização da moto como alternativa de transporte público. Quem tiver ônibus com fartura, sem a conversão do transporte público em lata de sardinha, se a pessoa tiver metrô à disposição, trem, evidentemente, no horário certo, no tempo adequado, sem superlotação, dificilmente alguém vai recorrer a uma moto. Agora, enquanto tiver
enquanto estiver tão precária a prestação de serviço de transporte público, obviamente, muita gente vai considerar que é mais conveniente se servir de um mototáxi que vai, com todo o risco que a travessia implica, vai levá-lo com mais rapidez ao serviço. Há situações, como no Rio de Janeiro, por exemplo, em que só a moto serve de transporte público. Você está no pé de um morro, de um grande contingente habitacional. Se você não pega a moto, você vai subir, e nem todo mundo tem condições físicas até de enfrentar a travessia a pé. Então, você vai utilizar o mototáxi, que está lá como alternativa de transporte público. Então, quer me parecer que esse é um debate resolvido. Pode ter intervenção judicial, pode ter protesto, faria melhor o serviço público, a prefeitura, o governo estadual, se providenciasse transporte público de qualidade e se regulamentasse esse serviço. Porque que ele vai continuar existindo, não há a menor dúvida. De forma oficial, de forma clandestina, de alguma maneira, a motocicleta continuará sendo utilizada como meio de transporte público. Então, o melhor é que o Estado regulamente o serviço e que tente prover serviço de transporte público de qualidade para evitar que as pessoas corram o risco de utilizar a moto. Agora, dar murro em ponta de faca não resolve o problema. Justamente nesse ponto que eu queria entrar com você aqui também, né, Bia? A necessidade de um debate qualificado sobre o tema, uma questão da discussão da regulamentação, e muito importante o Josias trazer esse ponto aqui do transporte público de qualidade para a população, uma vez que a moto facilita muito nesse sentido, mas o próprio noticiário de hoje, aquelas imagens que a gente viu da CPTM, dos trens aqui em São Paulo, exemplificam um pouco a realidade, principalmente nos horários de pico, né? Queria sua análise também sobre essa situação do transporte por aplicativo em motos aqui e esse ponto da regulamentação. Natália, é claro que casos que causam comoção, eles afetam o debate público sobre políticas públicas, mas eles não podem nortear, né, as decisões de políticas públicas, né? Eles servem para que o debate seja feito, eles emocionam muitas vezes, mas a gente tem que trabalhar com dados, estatísticas e realidade, né? Saber de que maneira esse debate sobre transporte por aplicativo com moto se insere na realidade do paulistano hoje em dia. Eu acho que o Josias trouxe aí um quadro que é muito verdadeiro, né? Se você tiver um transporte público que te permita experimentar a cidade, porque quando a gente fala de transporte público, de mobilidade, é disso que a gente está falando, da maneira como um cidadão experimenta a cidade, vai para o seu trabalho e depois vai para ter acesso à cultura no final de semana, vai ter um momento de lazer. Então, assim, se a gente tem um transporte que desincentiva o transporte particular, seja ele o carro próprio, o carro de aplicativo ou, no caso, a moto, as pessoas acabam preferindo pelo que é mais conveniente para elas. Mas, hoje em dia, a gente tem ainda um cenário que desincentiva as pessoas a estarem, como a gente viu a imagem agora há pouco, às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, numa estação para pegar o trem, muitas vezes, porque sabe que vai num trem lotado, que pode falhar o horário, que vai ter atraso, enfim. Então, eu também acho que a gente tem que passar o debate para como regulamentar e como criar mecanismos para que os acidentes com moto tão frequentes, de fato, no dia a dia do nosso trânsito aqui em São Paulo, eles deixem de ser a realidade, né? A gente deixa de olhar para um acidente com um motociclista e falar, realmente, tá vendo? Moto gera muito acidente, moto está suscetível a muito acidente. Então, para que a gente pare de ter essa sensação, vai fazer o quê? Ampliar o número daqueles corredores de motos, das faixas de motos na frente de onde os carros estacionam, diante de um semáforo. Esse tipo de discussão, ele é de rápida implementação, digamos assim, e ele deve ser debatido o tempo todo, considerando que a gente tem um uso de moto, ainda que não haja transporte por aplicativo, mas a gente tem um número de motociclistas muito grande na cidade de São Paulo, e ele pode ser aprimorado agora que a gente está em meio a esse debate de usar ainda mais o transporte por moto.
Mas, enfim, é o tipo de discussão que a gente tem que fazer. Transporte público e como permitir que esse uso da moto, seja para trabalho, seja para o profissional que está trabalhando ali fazendo uma entrega, seja para locomoção própria, seja para transporte de aplicativo, seja seguro, se esse é o meio que as pessoas querem utilizar.